Mas vamos em frente, vamos continuar estudando agora também, né? Eu acho que está na hora da gente seguir também, dando continuidade a um estudo que já começou, então, com as palavras maravilhosas do Fausto, da Alda. Nós vamos começar hoje, então, nós vamos continuar hoje, então, com o estudo da lição 165, né, do Pão Nosso, que é chamado Falsos Discursos, né? E ele é baseado na mensagem no versículo de Tiago, do capítulo 1, versículo 22. E é assim: e sede cumpridores, e sede, olha, sede, parecendo... e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Segue. Assim, eu tô pedindo que quem tá mandando agora é a Patrícia, que tá mexendo no PowerPoint, que o meu deu um problema aqui, mas vamos dar, vai dar certinho, vamos lá. Comenta Emmanuel: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam, né, do poder verbalista mal aplicado. Segue. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outras em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Segue, Patrícia. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Segue. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Segue. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Muito bem, segue. Então vamos começar do início agora, né, gente? Eu achei muito interessante, eu fiquei pensando assim, meu Deus, por favor, me inspire para fazermos uma reflexão que seja interessante, porque o tema da comunicação, da palavra, do verbo, é um tema assim que vem me envolver na vida de uma maneira bem ampla, né, vamos assim dizer. Há muito tempo que eu me penso nessas coisas, né? Eu lidei com produção de vídeo, de expressões de comunicação de todo jeito na minha vida inteira, né? Não vou dizer para você que é fácil, não, é difícil, porque toda comunicação, como o Fausto estava relembrando com a gente muito bem, ela pode ser mal interpretada, então é necessário que tenhamos conhecimento dos códigos e dos signos do meio onde estamos para que possamos comunicar devidamente, né? O que adianta? Por isso que dizem que determinados textos, determinadas falas são herméticas, ou seja, são fechadas. Herméticos vem de Hermes, que havia um grupo no qual ninguém entrava. Então, tudo que é trancado, todo grupo que é fechado, a gente fala que ele é hermético, vem do deus Hermes, né? O Mercúrio, que tinha esse grupo fechado de pessoas, né? Que faziam parte dos amigos deles. Por isso que fala hermético. Então, quando a gente começa a falar alguma coisa utilizando um vocabulário muito específico, quando eles falam, por exemplo, economês, ou um outro lá mais erudito, que usam palavras mais complicadas, né? Augusto dos Anjos, por exemplo, ele tinha mania de usar palavras complicadas, com termos em latins, biológicos, você estabeleceu um hermetismo. Então é difícil você conseguir comunicar com as pessoas, né? Vamos dizer, como nós, comuns, se você utilizar termos pertencentes ou signos pertencentes a um outro tipo de meio. Então, a questão da comunicação é muito importante. Por que ela é importante? Porque nós somos seres sociais. A própria lei divina ela é estabelecida em relação ao outro. Qual que é a lei áurea? Né? É a lei de amor. E quem que a gente ama? A gente ama o próximo, como a si mesmo, que é o resumo da lei de amor, né?
Então, amai ao outro como a si mesmo. Então, é necessário que haja o outro para que se estabeleça a lei de amor. Aí nós passamos a fazer uma compreensão de que é necessário que nos amemos também, né? Para que possamos compreender o amor e amar o outro, ok? Mas é interessante que haja esse caminho de comunicação de amor entre você, o emissor, né? E o outro, o receptor. Então, se estabeleceu aí uma comunicação. E essa comunicação, a gente costuma se dizer que a gente vai se escorando em determinados tipos de signos para que se estabeleça essa comunicação. Então, nós estabelecemos, criou-se, vamos dizer assim, ou definiu-se, assim como, por exemplo, não sei se eu estou viajando aqui, né, mas o Kardec, ele não criou, ele codificou o Espiritismo. Então, algo que existia, ele conseguiu dar entendimento, ele estabeleceu signos para a compreensão da doutrina espírita, né? Então, ele codificou, daí se estabeleceu a doutrina. Então, da mesma forma, nós não criamos coisas, assim, o homem não criou gramáticas, não criou estruturas, não, ela codificou aquilo que nós já fazíamos. Só que nós comunicamos de várias formas, comunicamos com as nossas expressões, né? Eu lembro que uma vez o Mário Lago, vocês lembram do Mário Lago, aquele ator maravilhoso, né? Certa vez ele veio fazer um comercial conosco aqui em Belo Horizonte, e ele chegou e disse assim, por exemplo, eu gostaria que você, brincando, né, com outro companheiro, falou que você falasse amor de 7 formas diferentes. E ele, grande ator e também escritor que era, e compreendedor, vamos assim dizer, das palavras, né? Ele falou 10 amores diferentes. E como é que ele dava a diferença entre um amor e outro? Era nas entonações, né? Então ele falava amor, hoje ele falava amor, sei lá, quem sou eu para ser igual ao Mário Lago, mas de qualquer forma ele conseguia colocar as conotações na palavra amor de acordo com o que ele queria, com a intenção que ele queria, porque ele utilizava os recursos não verbais da comunicação aplicado ao verbo. Então, a palavra em si, isso tudo eu estou contando para vocês, porque quando a gente pega esse versículo, ele está dizendo, sede cumpridores da palavra, e não ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Segue, por favor. Então, veja, quando ele fala cumpridor da palavra, segue, nós vamos começar a entender o que é palavra. Palavra vem do latim, chamado sermo em latim. Daí, segue, vem o termo como sermão, que é um discurso moralizador. É tão interessante, né, que dá a impressão que é uma palavra grande, sermão, discurso moralizador. Não tem aqui no PowerPoint também, não, mas podemos dizer que existem outras palavras derivadas do termo sermo, como, por exemplo, semiologia. Semiologia, existe a semiologia médica, que se refere à questão de examinar um doente e perceber os seus sintomas, a sua propedêutica. Mas existe um linguista, né, um dos mais famosos, é o Ferdinand, eu nunca soube falar esse francês, é Saussure. Ele fala assim que é uma ciência geral que tem como objeto todos os sistemas de signos, incluindo os ritos e costumes e todos os sistemas de comunicação vigentes na sociedade. Tem um outro estudioso da educação, da questão da palavra, que é muito estudado pelos analistas, né, que é o Roland Barthes, que ele fala uma coisa mais interessante, que eu acho interessante também, que ele fala o seguinte, estuda significações que podem ser atribuídas aos fatos da vida social, concebidos como sistemas de significação, imagens, gestos, rituais, sistema de parentesco, mitos, etc. Então, veja, a palavra, né, ela pode ser expressa não exclusivamente nos termos verbais ortográficos, como nós percebemos. A palavra, o sermo, né, é um estudo de tudo que comunica. Né? Então, veja, segue, por favor, Patrícia. Você pode ver que em nossa língua, a Mariana Rigonato, uma professora da UFRGS, ela fala assim, que em nossa língua é possível observar que muitas vezes uma palavra ou sentença ganha novos e diferentes significados dependentes dos fatores de produção que permeiam o processo comunicativo. Daí que o Mário Lago, quando ele fala que ele pode falar a palavra, nós estamos entendendo que a palavra, sobre a sua instrução, a sua expressão de signo, né, ortográfico ou oral, a palavra amor,
ela pode ter 1000 significações de acordo com os fatores de produção que permeiam o processo comunicativo. Então, qual que seria o fator de produção? A maneira como ele expressa essa palavra. Ela tem várias significações. Tá certo? Eu acho muito interessante a gente considerar essa questão da palavra para poder entender que quando ele fala assim, sede cumpridores da palavra, né? A gente há de se entender o seguinte, que para que a gente cumpra a palavra, né, é importante que a gente entenda ou que compreenda o que essa palavra quer dizer e dê cumprimento a ela. Então veja, vocês lembram quando Jesus certa vez disse, quando chegaram para ele e disse assim, que você veio derrogar a lei. A lei era tido a palavra de Deus, a comunicação de Deus para conosco, definindo aquilo que era a sua lei. E você está derrogando a lei. Ele falou assim, não, eu vim dar cumprimento à lei. Olha como é que é interessante quando ele fala que vem dar cumprimento e agora ele vem dizer em Tiago o seguinte, sede cumpridores da palavra. Né? E o Jesus chegou, eu vim dar cumprimento à lei. Então o que acontecia? Até então, né, o povo, de uma maneira, lógico, não estou dizendo que todos, mas a maneira de se compreender é de que deveria se obedecer, se submeter às ordens divinas, tanto é que elas eram imperativas. Né? Mas Jesus vem dizer que não, que com amor ele passava a dar cumprimento. Então, quando se dizia, não matarás, havia uma vontade louca, mas se eu dar uma vontade de dar uma matadinha nele, eu tinha, mas eu obedeço à lei. Ok, é um processo. Caminhado nesse processo, Jesus vem dizer o seguinte, e quando diz não matarás, é porque eu tenho em mim o não matarás. Eu não mato de jeito nenhum, porque eu tenho um profundo respeito à vida. Ele é meu irmão, que passa pelos processos dele. E esse mal que ele faz a mim, ou faz a essa estrutura, é por ignorância. Então eu me vejo mais investido na obrigação, no dever de esclarecer. E nesse esclarecer me cabe calar, acolher, orientar, combater as manifestações de ignorância e não ignorante. Né? Então já em mim, então estou dando cumprimento à lei, então estou dando cumprimento à palavra e não me tornando apenas ouvintes, tá certo? Aí ele estende mais, enganando-vos com falsos discursos. Então segue, Patrícia, para a gente continuar a nossa avaliação. Aí vem Emmanuel para fazer o comentário. Deu para entender, gente, que nós estamos entendendo que quando a gente fala palavra, a gente não está dizendo explicitamente ou necessariamente a estrutura ortográfica ou a expressão, porque você pode ler amor, você pode ler a palavra dor, né? E todas as palavras, elas têm o seu significado. Mas como foi dito... Volta um aí, Patrícia, por favor. Volta um slide aí. Como ela fala em nossa língua, como na maioria das línguas, é muitas vezes observar que a palavra ou sentença ganha novos e diferentes significados dependendo dos fatores de produção que permeiam o processo comunicativo. Né? Pra você ter uma ideia, existem determinadas palavras que em outras línguas, pelo amor à exatidão, né, elas são muitas outras para dizer a mesma coisa. Eu estava vendo a Anete Guimarães falando, por exemplo, que em alemão, em holandês, com certeza, a palavra inveja, por exemplo, ela não é uma só. Você tem a inveja clara e inveja escura. Olha que interessante. São duas palavras para poder significar inveja, porque uma na inveja clara, em que eu não estou feliz porque eu não tenho o que você tem. Né? Na inveja escura, eu não sou feliz porque eu não tenho o que você tem e eu quero destruir o que você tem para que eu seja feliz. Né? Então, quer dizer, são duas percepções diferentes da mesma palavra, que para o português seria só inveja. Aí a gente fala, inveja clara, inveja escura, que a gente dá um adjetivo para essa inveja. Né? Pode seguir, Patrícia. Então, isso, palavra é comunicação, é essa linha, esse meio que se estabelece entre um emissor e um receptor. E você pode estar na condição de receptor e na condição de emissor. Nós sempre estamos, de uma maneira ou de outra, sempre na posição de receptor e também na transmissão e na posição de emissor. Porque nós vivemos numa comunidade de relação. Nosso mundo é um mundo de relação. Nós só podemos exercer a lei de Deus havendo outro. Só através das dificuldades do outro é que nós podemos aplicar a lei, porque a lei se aplica ao outro. Né?
É muito interessante a gente perceber que palavra é comunicação, é o meio de ligação entre um emissor e um receptor. Vamos lá. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. Por que ele diz sagrado? Sagrado é aquilo que é sacro, aquilo que vem de Deus, tá certo? Então ele é sagrado porque ele é criador. A palavra, a comunicação, você lembra que nós falamos que só é possível você realizar a lei de Deus através do outro. Na verdade, é através do outro. O homem tem tentado, ao longo dos séculos, se isolar uns dos outros, querendo buscar iluminação, evitando o contato, como se isso blindasse de participar, de vivenciar os ditos pecados. A lei de Deus, ela existe para nos orientar na superação das nossas dificuldades. O isolamento não nos permite vivenciar e superar as dificuldades que vão estruturar o nosso espírito imortal. Então, nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. Se nós entendermos a palavra entre os meios, entre o caminho de relação, então ele é absolutamente sagrado, porque somente através dele é que nós podemos, vamos dizer assim, evoluir. Eu não gosto de usar de uma maneira muito fácil a palavra evoluir, não, porque eu acho que há de se responsabilizar por essas ditas, né? Como nós estamos falando aqui sobre a responsabilidade das palavras. Aí ele vem disso. Então, é sagrado, quer dizer, é extremamente importante, é veículo, é meio de crescimento, a comunicação, necessário, fundamental para a nossa evolução. Tá certo? O fato, às vezes, uma pessoa dizer, eu não falo muito, eu sou calado, né? É que você diz, é a escolha dela, é a comunicação que ela dá, mas ela comunica de diversas formas. Lembra? Eu posso dizer a palavra amor de várias formas diferentes. Segue, por favor, Patrícia. Então, veja, o próprio Evangelho, ele fala, o próprio assevera que no princípio era o verbo. Segue, Patrícia. E é mesmo, está aqui no João capítulo 1, versículo 1, ele já fala, no princípio existia, né? O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, veja, nós estamos aí colocando a questão do verbo e da palavra. Palavra, verbo, é a comunicação em movimento. Então, Deus, no princípio, era o verbo. Era o quê? Era apenas movimento, era construção, é criação. Verbo é criação. Então, por isso ele é também sagrado. Ele tem um caráter sagrado, porque ele poderia dizer assim, os passes, não sei das quantas, ou os movimentos de Jesus poderiam ser, que existia. Não, ele veio falar que foi o verbo, que é a ação, a comunicação, a transformação entre um emissor e um receptor, e se faz um produto. Tá entendendo? Segue, Patrícia, por favor. Aí ele continua dizendo assim, e o próprio Evangelho estabelece que no princípio era o verbo, e quem examina atentamente a posição do tal do reconhecerá que todas as situações difíceis se originam com M, do poder verbalista mal aplicado. Então, veja, o verbo, a palavra é sagrada. E as complicações vêm exatamente por mal baratar ou mal utilizar esse meio de comunicação, esse meio de realização da lei divina. Não é verdade? E é isso que nós temos feito. A lei divina sempre esteve aqui, mas ao colocarmos em ação ou a transformarmos em verbo, nós utilizamos um verbo ou fazemos a comunicação que é manifestação de uma ignorância e não a manifestação da lei divina em nós. Porque a lei só é possível ser feita através da palavra, a palavra entendendo entre a nossa ação, o verbo, ou o poder verbalista, o poder de movimentação em relação ao meio, em relação aos demais. Segue, Patrícia. Olha só o que foi dito em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Né? Então, eu lembrei aqui, tem também em Mateus 12, 34, que a audiência até citou, que é o seguinte, a boca fala o que do coração está cheio. Não é verdade? A boca simboliza
assim, o meio de comunicação. Só que nós estamos segurando que é a palavra, a fala, ouvinte, como representação das comunicações que nós exercemos sobre o mundo. Entende? Então a boca, assim, como se meu coração está cheio de ódio, a minha boca provavelmente poderá ser a minha mão empunhando uma arma em direção ao meu oponente, meu dito inimigo, né? Mas está falando do que está cheio o meu coração. A minha fala, e aí nós vamos tratando mais especificamente da fala, que é a mais perceptível das formas de comunicação, né? Porque outras são sutis, a gente é influenciado e mesmo assim não sabe identificar muito bem o que está acontecendo com elas, né? Mas as nossas comunicações são feitas de acordo com aquilo, com o tom do que vai no nosso coração. Certo? Então, veja, é muito interessante como é que a gente denuncia. Se a boca fala do que está cheio o coração, quem já esteve, a maioria já esteve lá na quarta-feira e vê que eu gosto de falar dessas coisas assim. Eu tenho uma implicância específica por algumas palavras, mas na verdade não é implicância. Eu utilizo essa palavra para poder servir de exemplificação do que eu quero dizer. Veja, aquele Ferdinand Saussure, linguista lá, ele fala uma coisa dizendo o seguinte, que existe o significante e o significado. O significante é o signo que representa esse significado. Então, por exemplo, existe uma série de significantes. Se eu chegar assim para vocês e dizer assim, significa o quê? Que eu estou triste, estou chorando, porque existe uma série de signos no meu rosto, a sobrancelha baixa, fazer careta, uma lágrima escorrendo, representa o quê? E significa, este é o significante, né, que está indicando que há aqui um sentimento subjetivo de tristeza. A palavra escrita ou dita, ela também é um significante. Então, quer dizer, um significante que nós vimos, de acordo com a maneira como ela é produzida, essa palavra, ela pode ter uma série de significados diferentes. Tá certo? E a gente, às vezes, e juntando isso ao fato de que a boca fala do que está cheio o nosso coração, nós estamos dizendo que a boca fala aquilo que nós compreendemos. Então, quando eu falo assim, por exemplo, gente, ninguém merece, né? A gente não fala isso? Fala assim, não, esse bandido merece estar na cadeia ou pagar 30 anos de prisão, né? Mas te contar, viu? Depois disso que você fez, você merece mesmo estar uma, né? Olha só o que acontece. A palavra merece, embora a gente não fala, por exemplo, eu gosto de falar da merece como exemplo, né? Que merece é sentença. Nós estamos falando, quando a gente fala que fulano merece ou fulano não merece, o que antecedeu em nosso coração, na nossa compreensão das coisas, que nós analisamos, julgamos um determinado fato, uma determinada coisa que ouvimos, julgamos. Essa análise é um julgamento que fizemos. Por que é um julgamento? Porque nós já estamos dando a sentença. Nós já julgamos de que a pessoa é culpada ou inocente, e a partir dessa como é que eu não diria que esse julgamento, né? Do resultado desse julgamento. Você analisa, você julga e chega a um resultado. É culpado ou inocente. A partir desse resultado, você profere uma sentença. Então, olha como é que o caminho de raciocínio. Nossa, o menino jogou uma pedra, jogou a bola e quebrou o vidro do vizinho. Aí você fala assim, bem, só tem esse fato. Aí você ouve, não, esse menino é mal educado, como é que ele não tem um pensamento? Se ele fez uma coisa errada, ele chutou a bola, não, esse menino, assim, ele está errado de quebrar a janela do vizinho. Ele merece um castigo. Olha em que lugar que nós estamos nos colocando. Ele merece um castigo. Então, já peguei o ato, já julguei, já defini que ele é culpado, estabeleci uma sentença. Ele merece um castigo. Então, toda vez que nós falamos e utilizamos, e eu convoco nós todos, a mim mesmo, inclusive, né, convocamos nós todos a pensar nas palavras que nós utilizamos, que nós estamos refletindo aquilo que se passa em nosso coração. Então, quando eu digo, você merece, olha, né? Ou de uma maneira para nos ficarmos bonitos na foto, dizendo que aquela pessoa é meritória, que ela é uma pessoa, né?
Ou, de fato, nós estamos analisando, comparamos quase que instantaneamente, segundo os valores que nós alimentamos, sejam espiritualizados, sejam não espiritualizados, mas na nossa razão, na nossa capacidade de cognição, fizemos o julgamento, estabelecemos uma conclusão de que a pessoa é inocente ou é culpada e proferimos nossa sentença, merece. Né? Como vem, às vezes, assim, quando você toca a campainha, você abre a porta, aquele seu cunhado segurando uma mala na mão, né? E fala: ô, cunhado, vem cá passar uns dias com você. Aí você fala comigo: eu mereço. Quando você me ixi, mas eu mereço. Né? Não sei o que a gente fala. Né? Você já se condenou também. Você já analisou e falou assim: não, se você está chegando aqui é porque eu fiz alguma coisa errada, então eu mereço. Então você já, quer dizer, não é, pode até merecer, não é essa a questão, né? Se for o caso de merecer. A questão é que como que o julgamento está presente em seu raciocínio, de uma forma quase que inconsciente, mas que você profere esse julgamento que você fez ao dizer merece. Ah, Theo, você está sendo muito radical, muito isso, aquilo. Não sei, eu posso até ser. A questão é que nós não somos verdadeiramente perfeitos, né, dentro daquilo que nós projetamos como objetivo de perfeição, né? Mas é importante que cada vez mais possamos descobrir elementos para nos auxiliar a progredir. Então, quando eu falo essa questão de merecer, nós estamos assim, é uma coisa assim, puxa, eu estou falando muito de merecer, isso é sinal de que eu estou julgando muito. Você já percebeu, por exemplo, que nos invade a emoção, tristeza, deu uma tristeza, e fala: por que eu estou triste? Eu já quero uma justificativa para nos sentirem no controle daquela tristeza, ao invés de eu simplesmente sentir a tristeza e deixar que ela passe, porque é uma emoção natural ter tristeza. Entende? A questão é da nossa comunicação, nós acabamos expressando aquilo que se passa em nosso coração. Patrícia, segue, por favor. Ó, falsos discursos enganaram indivíduos. Bem, eu estou colocando isso para dizer que, às vezes, quando a gente parte da premissa, para todo raciocínio que vamos fazer, é necessário que partamos de um lugar comum, de que a comunicação é tudo que é dito. Né? E muitas vezes nós alimentamos o nosso coração com questões ilusórias e acabamos por manifestar essa própria situação ilusória. Então diz, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações, claro, porque era de um engano que a pessoa que proferiu alimentava seu coração. Acreditar alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas. Sabe o que é falaciosas? É falsas, que não tem, que são assim, feitas para enganar. Né? Isso é um termo até de lógica. Outros ainda, em perspectivas de liberdade sem obrigações. Olha só. Né? Pessoas achando que existe privilégio no mundo. Isso é liberdade sem obrigações. Não, tudo é processo, tudo tem, não existe cafezinho grátis. E raças, agrupamentos de criaturas, identificando a ilusão, porque veja, se eu me deixo envolver, porque é uma correspondência do que passa nos desejos do meu coração, com a manifestação no coração do emissor, e eu como receptor, eu vejo uma sintonia e compro isso, né? Essa é como se fosse um cego guiando o outro, ambos caem no buraco. Aí quando cai, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Aí é um cego dizendo assim, eu caí porque você me guiou errado. Não, quem é cego é você que me guiou errado. Não é assim que acontece? Não, é você, então os dois se batendo e os dois no fosso. Né? A manifestação do que passa no meu coração, seja por intuito de enganar, e a manifestação dos desejos que passam no meu coração com o intuito de ser enganado. Porque nós afinamos em valores, então houve a conexão, ambos caem. Quando essa base, essa estrutura no coração que se estabelece, né, elas são de mesmo jaiz, de mesma sintonia. Então há uma ligação. Então elas caem. É por isso que eu estou lembrando aqui que ontem eu quase caí no golpe da pessoa clonar meu zap, sabe? Graças a Deus, eu acho que eu fui assistido, né, pelo meu anjo guardião e acabei não fornecendo o número. Mas passei a tarde inteira sem zap. Engraçado como a gente é preso no zap, né? A gente precisa muito do zap para as coisas. Mas veja, e qual que foi o argumento dele? Ele utilizou uma plataforma
onde eu trabalho com imóveis, com um imóvel mais caro, dizendo que havia alguém fazendo contato, não estava conseguindo, e eu fui movido em atender as demandas do meu trabalho e tudo, então eu dei atenção, ele falou que era da empresa, eu acreditei, e quase assim, minutos e minutos no celular, mas foi alguém que me segurou, que eu quase que dou minha senha de segunda instância do WhatsApp. Mas por quê? Porque ele buscou uma sintonia naquilo que eu carregava no meu coração de fazer um bom negócio. E usou isso para tentar me enganar. E eu falei assim, eu agradeço na hora que a gente fala a existência de Deus na vida da gente, não é porque nos resolve questões materiais, não é para isso. É porque eles conseguem criar, eles conseguem, através do esforço que fazemos, uma sintonia. E essa sintonia nos permite ter acesso a visões superiores. Se fosse da minha necessidade que ele fizesse isso, assim seria. Mas eu agradeço, não acho, gente, entenda, que a gente deva recorrer para poder resolver os nossos desejos materiais. Mas com sinceridade, com franqueza, somos assistidos. Não é? Eu achei muito interessante, então eu agradeço a Deus, porque foi realmente meu anjo da guarda que me segurou, eu quase falei os números, esses números não me vinham à cabeça, eu não conseguia ver a identidade. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, eu poderia dizer, aquele cretino tentou me enganar. Não, eu não vou ficar dividindo paternidade das culpas. Ele me pegou onde... Né? Quase me pegou onde havia, poxa, quem não quer? Eu adoraria vender o produto mais caro que eu tenho lá para vender, que me daria um retorno maravilhoso. Aí eu vou ficar todo, né? Aí que ele pegou essa sintonia. Segue aí, Patrícia, por favor. Aí fala, muito sangue, lógico, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano, olha, dessa ação, dessa comunicação, às vezes enganosa. Impossível por agora computar esse preço doloroso, determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Sim, vamos seguir? Pode seguir, Patrícia? Aí ele fala, no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Tesouro evangélico. Qual que é o tesouro? Cumprir a palavra do mestre em nós é o programa divino. Segue, Patrícia. Então, veja, sem execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito no campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. O tempo está apertado, nós vamos falar mais rapidinho. Segue, Patrícia, por favor. Mas vocês olhem aí se tiver alguma informação, uma pergunta. Em épocas de informações falsas, propagandas enfreadas na atualidade, como vivenciar a verdade libertadora? Olha só, uma pergunta interessante do fake news, né? Das informações falsas, propagandas enfreadas na atualidade, como vivenciar a verdade libertadora? Olha só, tem um Pascoal faz um tratado sobre a questão da verdade, né? Então eu acho que a questão toda se estabelece em termos de sintonia. Você lembra que eu falei? A pessoa, quando ela estabelece uma notícia falsa e aquilo te impacta, o interessante é perceber em que te impacta. Né? Falamos muito sobre os meios, quando lá no início está falando assim, enganos com falsos ouvintes e não ouvintes. Tá certo? É importante selecionar e ver que tipo de sintonia você está estabelecendo com aquela notícia, com aquela informação que te chega, em que nível de informação que está, que nível de sintonia que está. Né? Aí, a forma de lidar é trabalhar, é se iluminar, de forma que você possa ter claridade e haver mais pontos de sintonia elevada do que pontos de sintonia de nível inferior. Entende? Se eu me apego muito, outro dia achei muito interessante que uma pessoa estava falando sobre a questão dos apelos. Os mais animais são os três, né? Que é luxúria, gula e preguiça. Ai, me deu uma preguiça. Uma pessoa falando, né? Deu vontade de comer um bifinho, dar uns beijos na minha mulher, outro em boa. Quer dizer, se a gente pensar, nós estamos sempre assim. Então, as coisas, as notícias que nos chegam, às vezes vão buscar o apelo naquilo que está mais fragilizado. Se a gente é bem alimentado vamos dizer assim, bem alimentado de interesses, de vontade dentro da exemplificação de Jesus, menos sintonia a gente estabelece com aquilo que é nocivo. Né?
E as pessoas sempre manifestarão, como foi dito, aquilo que passa no seu coração. Não espero ter ajudado na reflexão e não uma resposta propriamente dita, tá, Mateus? Mas vamos em frente. Olha só. Sem a execução desse plano de salvação, tesouro evangélico. Qual que é esse plano de salvação? Passa, Patrícia, por favor. Nesse tesouro, cumprir a palavra do Mestre em nós. Olha só que interessante. Qual que é esse plano de salvação? Qual que é esse tesouro evangélico? É cumprir a palavra do Mestre em nós. Vocês lembram quando nós falamos lá no início de que Jesus veio para dar cumprimento à lei? Então, como é que é o nosso plano de salvação? É dar cumprimento à lei. Segue, Patrícia. Aí ele pergunta assim, os demais serviços, e quais são os demais serviços sobre nossas responsabilidades? Segue, Patrícia. Todo o resto. Isso eu coloquei entre aspas porque é o que estou falando. Né? O que é necessário ser feito, aquilo que nos foi dito para ser feito, que é fundamental para o nosso crescimento, enquanto espíritos eternos, é cumprir a palavra do Mestre em nós. Todo o resto é em função da nossa necessidade de vivência, de troca, para cumprir a palavra do Mestre em nós. Então segue, Patrícia, por favor. Veja, porque todo o resto, né, as demais coisas constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração, respeito no campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Aí eu pensei assim, gente, sublimada teologia, quando falo em teologia eu já penso, segue, Patrícia, a gente pensa assim, sublimada teologia, pode seguir, Patrícia. Aí a gente fica pensando assim, gente, o que seriam as sublimadas teologia? Porque nós já conversamos aqui e nós entendemos assim, sobre o caso da posição sublime de Jesus na nossa vida. Então a teologia sublimada, aquela que está mais no pouco, eu falei assim, mas o que quer dizer sublimada? Segue, Patrícia, por favor. Teologia, né? Pode seguir. Teologia, nós entendemos que é ciência ou estudo que se ocupa de Deus. Muito bem. Agora veja, a ciência, o estudo, você lembra quando Emmanuel fala assim, o estudioso do evangelho, depois ele fala assim, o aprendiz, depois ele fala o discípulo. Quem estuda necessariamente é cumpridor da palavra? Não é necessário. Não necessariamente. Eu posso ter um arsenal maravilhoso de informações estruturadas muito bem dentro dos critérios mais perfeitos da ciência, no que se refere ao estudo das questões de Deus. De toda a ordem, não necessariamente daquele Deus de Jesus. Veja bem, quando a gente fala em teologia, a gente está falando de um Deus e pode ser de deuses. Porque é estudo de Deus. Agora, só a percepção de Deus, a gente faz um estudo, faz uma filosofia. Na hora que a gente abre o livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, que é uma filosofia espiritualista. Por que ele fala uma filosofia espiritualista? Porque ele busca conhecimento e vivência. Cumprir a palavra de Deus não é só sabê-la, é dar cumprimento a ela. A filosofia tem esse caráter de você buscar o conhecimento estudando, né? Como se faz, estudando, uma ciência, o estudo e tudo, e na vivência. Por isso que no livro dos Espíritos está assim, filosofia espiritualista. Então veja, é uma ciência ou estudo que se ocupa de Deus. Segue, Patrícia. E por que é sublimada? Segue, por favor. Ela é sublimada porque engrandecida, que passa a apresentar inexcedível perfeição material, moral ou intelectual, digna de admiração. Então veja, ela é sublimada, mas a ciência, segue, Patrícia, por favor. A ciência, a teologia que é sublimada, é a teologia que será sublimada, a ciência. Entendeu? Então veja, se você não está dando cumprimento ao de Deus, mas mesmo assim você se dedica a estudar a ciência, o estudo que se ocupa de Deus, ela pode crescer, você pode ter acesso a uma multidão de informações, mas o que será sublimado é este estudo, e não você. Segue, Patrícia, por favor. Dá para entender? Qual que é o plano de salvação, então, descrito que o Emmanuel está contando? Segue, Patrícia. É cumprir a palavra do Mestre em nós. Estou lembrando aqui que a Aldinha falou que na mensagem do Dr. Bittencourt, ela falou uma coisa que eu acho maravilhoso nesse sentido.
né? Ela fala assim, cumprir a palavra do mestre seria seguir Jesus. Seguir o amor, porque a palavra de Deus, a comunicação, a exemplificação de Jesus, que não escreveu nada, né? Mas comunicou tudo, foi palavra, foi verbo o tempo inteiro. Ele fala o seguinte, seguir o amor amando. Então veja, a diferença que ele coloca, ambas são palavras, amar e amando. Só que amar é um substantivo, amando é verbo. Seguir o perdão, perdoando. Seguir a luz, iluminando-se. Então, veja. No princípio era o verbo. O que era? Era ação. Deus é ação. Deus é. É tanta ação, é tanto verbo, é gerúndio, é verbo no gerúndio. É amar amando. Contínuo, sem parar. Eu relembro até das minhas antipatias com o telemarketing. Vou estar te enviando. Eu falava, você vai enviar o resto da vida, isso? Porque gerúndio é assim, o tempo todo, não para. Então é amar amando em todos os momentos da vida. Iluminando-se, né? Essa é a diferença do verbo para o substantivo. Segue, Patrícia, por favor. Olha só, sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, todas coisas externas a nós. Muita admiração e respeito na onde? No campo inferior do mundo. Porque essas coisas são linkadas exclusivamente àquilo que nós supomos dominar, que é o raciocínio. Mas o cumprimento da lei de Deus, o cumprimento do verbo divino, ele se faz com verbo, do gerúndio. A gente faz uso, isso é ferramenta, nos localizarmos para dominarmos racionalmente os raciocínios brilhantes, nós estamos vamos dizer assim, nos sedimentando, não, nos fixando no plano inferior. Nós precisamos nos calçar, nós que temos a intelectualidade como ponto primordial de nosso estágio evolucional, para alcançar, para agirmos, para sermos verbos no amor e não ficarmos sedimentados nessa realização, nesse aspecto inferior. Será muito bonito, será lindo, será, nossa, maravilhoso, mas continuará no nível inferior e nunca a realização necessária. Segue, Patrícia, por favor. Aí ele vai dizer, eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu achei meio sentido, assim, olha, eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho. Ouvir, quer dizer, aí eu achei que era melhor a gente reescrever para ficar melhor entendido, se é que eu entendi bem. Segue, Patrícia. Então nós vamos finalizar o seguinte, que é, eis o motivo, reescrevi, pelo qual é sempre perigoso parar o processo de executar a palavra do mestre para ficar ouvindo quem foge à realidade de nossos deveres. Em outras palavras, o que eu queria dizer, que eu acho que Emmanuel está querendo dizer para a gente, é assim, parar, né? Sabermos ser ouvintes. Não podemos parar o processo de salvação, o processo de dar cumprimento à palavra de Deus em nós, né? E se a gente ficar parando, ou seja, dando escutar aquelas questões que ainda estão pouco resolvidas ou ainda inferiores em nós, estabelecendo com isso sintonia com quem quer nos emitir isso, nós vamos estacionar no caminho. É isso que eu acho que é importante ele dizer. Se nós formos parar no nosso caminho de dar execução à palavra de Deus, ou dar cumprimento, ou buscar esse cumprimento, estarmos no processo, nós estacionaremos e não vamos caminhar. Tá bom? Então, assim, só para as coisas que eu anotei, que a gente já lembrar que, assim, como usarmos nossos ouvidos, né? Como percebermos. Aquele falando sobre fake news, que eu achei muito interessante, né? Que o nosso... que nos foi perguntado, né? Mas um raciocínio que a gente faz, né? Criarmos ouvidos é criarmos um coração que estabeleça sintonia com o que há mais alto, para que essa comunicação se estabeleça, porque sempre haverá comunicação, sempre haverá uma palavra emitida e uma palavra recebida. Sempre emitiremos uma palavra, e se a palavra que emitimos é sempre daquilo que passa em nosso coração, nos cabe seguir a luz, iluminando-nos,
seguir o amor amando, para que enchamos o nosso coração daquilo que será proferido em nossa boca. E mesmo que não percebamos, se observarmos as palavras que utilizarmos, nós estaremos vendo o que nós temos alimentado no nosso coração. O exemplo que eu dei, para a gente perceber outros, talvez, seja essa do merecer. Né? Não estou dizendo que é inadequado, é só prestar atenção um pouquinho, a gente analisar um pouquinho o que está acontecendo. Porque, às vezes, este significante que nós expressamos, né, representa muito daquilo que nós carregamos. Né? As nossas angústias, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Então, não é que nós vamos eliminar, mas se nós observarmos o que estamos dizendo, nós podemos compreender aquilo que se passa de uma forma meio caladinha, mas que diz um pouco no nosso coração. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a vocês pelo carinho. Eu gostaria de aproveitar a presença dessa rosa, nesse buquê de rosas maravilhoso que o Fausto nos trouxe, né? Hoje. Eu gostaria que a gente elevasse o nosso pensamento nessa sintonia que estamos, na disposição de melhorar aquilo que alimentamos no nosso coração. Respirarmos fundo e agradecermos a iluminação recebida de Manuel Felipe Santiago, de Dr. Bittencourt, agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui com Jesus, Dr. Bittencourt e a sua equipe, fluidificando nossa alma. E gostaríamos que junto possamos pedir para todos aqueles que padecem em seus leitos por enfermidades, nesse tempo de pandemia, que todo o nosso coração está repleto de gratidão por tantas bênçãos e tantas maravilhas que recebemos dessa equipe maravilhosa, e que enche nosso coração de energia, de bem-estar, que essa gratidão possa transformar em eflúvios luminosos, para carregar uma dessas rosas que nos foi ofertada pelo Fausto e colocado do lado de cada um daqueles que padecem por qualquer enfermidade que seja, e que o perfume que essas rosas carregam sirva de alento, de alívio e de bom ânimo nos corações e mentes de todos que necessitam de amparo, assim como nós mesmos. Pedimos a Deus Pai, por favor, que nos auxilie no nosso dia a dia, na nossa semana, e que sempre que formos amargurados, angustiados por decisões a serem tomadas, que lembremos do perfume dessas rosas lindas que nos foi ofertada pelo Fausto, para nos indicar o melhor caminho, confiando em Deus e no auxílio de Jesus em nossa vida, sempre. Muito obrigado, Dr. Bittencourt, muito obrigado, Manuel Felipe Santiago, muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos anjos protetores de cada um de nós, que permitiu haver a sintonia para que possamos estudar juntos. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos queridos, muito obrigado, fiquem com Deus.